Bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Nós vamos falar hoje sobre adoçantes, a polêmica dos adoçantes. Muita gente pediu para eu falar sobre esse assunto quando eu comecei a minha dieta carnívora. Falar quais são os efeitos dos adoçantes nos resultados da dieta carnívora. Então nós vamos estudar aqui hoje o livro de Jason Fung chamado Código da Obesidade, porque a insulina do seu corpo é a chave para controlar o seu peso. E a palavra, a substância insulina, é também a chave para entendermos esse assunto. Se os adoçantes artificiais atrapalham ou não, quais são os efeitos dele na dieta carnívora. Então, Código da Obesidade, decifrando os segredos da prevenção e cura da obesidade, Dr. Jason Fung. Vamos ler e estudar o capítulo 15, a ilusão dos refrigerantes dietéticos. Em uma cálida noite de junho de 1879, o químico russo Konstantin Fauber sentou-se para jantar e mordiscou um pedaço de pão extremamente doce. O que ele achou notável foi que aquele pão não levava açúcar em sua feitura. Mais cedo naquele dia, ao trabalhar com derivados de alcatrão, de hulha, no laboratório, um composto experimental extremamente doce havia caído sob suas mãos e mais tarde foi inserido naquele pãozinho. De volta ao laboratório, ele provou tudo o que havia em vista. Ele havia acabado de descobrir a sacarina, o primeiro adoçante artificial do mundo. Então, a sacarina, o que é usado, tem a sucralose, sacarina usado naqueles adoçantes líquidos, que é quem viu meus vídeos sobre dieta carnívora sabe que eu estava tentando parar de usar adoçantes artificiais como a sacarina e tentar tomar café amargo, chá amargo, porque eu estava questionando se a sacarina, embora não é açúcar, mas se não fazia tão mal quanto, se as consequências não eram tão sinistras quanto. E descobri que é extremamente difícil você vencer o vício em sacarina, em sucralose e tal. Mas é possível. A busca por adoçantes, originalmente sintetizado como um aditivo para bebidas de diabéticos, a popularidade da sacarina cresceu lentamente, e por fim outros compostos doces com baixas calorias foram sintetizados. O ciclamato foi descoberto em 1937, mas foi tirado de circulação nos Estados Unidos em 1970, em razão de preocupações relacionadas ao câncer de bexiga. Ciclamato, só para não falar mentira, deixa eu conferir se não é isso que tem num produto meio famoso. Não, ciclamato não é o que eu estava pensando em glutamato monossódico, chamado Ajinomoto, que pode causar dor de cabeça, enxaqueca, urticária, rinite, asma, ganho de peso, aumento da pressão arterial e sonolência. Por isso eu digo, temperem a carne com sal marinho e mais nada. E nada que tenha açúcar, nenhum tipo de molho, tempero que tenha açúcar. E esse ciclamato de monossódico também não faz bem, né? Ok? Então, continuando aqui. O ciclamato foi descoberto aproximadamente 200 vezes mais doce do que a sacarose. O aspartame é um dos edulcorantes mais conhecidos em virtude do seu potencial em causar câncer em animais. Aspartame, se eu não me engano, é o que é usado em refrigerante diet. Coca-Cola, Guaraná. Outra coisa que eu recomendaria para os senhores é nunca mais tomem refrigerante. Não tenham vergonha de ser o chato que pede uma garrafinha d'água quando vai com os amigos a algum bar, alguma coisa. Refrigerante não tem absolutamente nada de bom naquilo. Não é algo, de vez em quando. Não. Bebe água. Você vai conseguir sentir o gosto dos alimentos, o verdadeiro gosto dos alimentos melhor. Então. Refrigerantes dietéticos são a fonte mais óbvia de consumo em nossa dieta desses produtos químicos. Mas iogurtes, barras de doce, cereais, café da manhã e muitos outros alimentos processados sem açúcar também o contêm. Aqui fala iogurte, mas tem iogurtes que, se você olhar lá, você vai ver que tem dois ingredientes, leite e fermento. Daí dá uma conferida lá nos ingredientes, ver se não tem mais alguma coisa lá, adoçante natural e tal. Porque o verdadeiro iogurte natural
você tem que se acostumar ao gosto dele, porque é quase um gosto de azedo mesmo. Você mexe bem e tal, coloca um pouquinho de canela para quebrar, mas sem adoçante você tem que acostumar, porque não é agradável o gosto. Se o gosto é ruim, então você pode ter certeza de que não tem adoçante. As bebidas dietéticas contêm poucas calorias e nada de açúcar. Portanto, substituir um refrigerante regular por um refrigerante dietético parece, deixa eu marcar aqui. Parece, senhores. Ontem eu vi uma pessoa na rua, parecia uma mulher. Me aproximei dela, era um travesti. Cheguei a 3 metros de distância dela, percebi que era um travesti. Parece uma boa maneira de reduzir a ingestão de açúcar. Parece. E perder alguns quilos. Vocês já viram alguma pessoa magra usando adoçante? Pensem nisso. Com as crescentes preocupações com a saúde relacionada ao excesso de açúcar, os fabricantes de alimentos responderam lançando cerca de 6 mil novos produtos artificialmente adoçados. E a ingestão de edulcorantes artificiais tem aumentado significativamente na população dos Estados Unidos. 20 a 25% dos norte-americanos rotineiramente ingerem esses produtos químicos, principalmente bebidas. Antes de seguir, senhores, parem para antes de seguir aqui com dados, vamos usar um pouco o bom senso. Percebam a loucura disso. E eu falo a minha loucura, inclusive, porque eu já falei para os senhores, eu uso adoçante desde os 2 anos de idade. Se eu não usasse adoçante, usasse açúcar, provavelmente eu teria morrido de obesidade mórbida. Por causa da personalidade obsessiva e tal. Que graças a Deus não foi o caso, estou vivo até hoje. Os senhores sabem que na dieta carnívora eu já perdi 10 quilos. Ainda estou um pouquinho acima do peso ideal. Teria que perder mais um tanto, pelo menos a mesma quantidade que eu já perdi para ficar extremamente em forma. Mas graças a Deus estou saudável, estou bem. Mas percebam a loucura do que não só eu, mas como 20 a 25% da população faz. Aqui no caso norte-americanos, mas vamos colocar 20 a 30% dos brasileiros também. Para fugir de algo maligno, que é o açúcar. Açúcar causa câncer, açúcar é um veneno. Se os senhores não gostam de nicotina, não gostam de álcool, não deveriam gostar de açúcar. Açúcar é um veneno, causa câncer. Açúcar é o alimento do câncer. Então, para fugir de um veneno, nós adotamos um veneno muito pior, que são alternativas artificiais químicas ultraprocessadas ao açúcar. Então, não contentes em ingerir o veneno natural, razoavelmente processado, vindo da cana, nós passamos a consumir um veneno ultraprocessado, químico, algo inédito na história da humanidade, consumir esse tipo de coisa, porque tem um gostinho doce e não é açúcar, afinal de contas, então deve ser saudável. Percebam a loucura disso, senhores. Então, seguindo aqui, desde sua humilde origem em 1960 até o ano 2000, o consumo de refrigerantes dietéticos aumentou mais de 400%, deve ser até mais que isso. A Coca-Cola Diet é o segundo refrigerante mais popular, logo atrás da Coca-Cola normal. Então, entendam bem onde o autor está chegando aqui. Coca-Cola Diet é veneno, vai matá-los. Só não vai matá-los mais rápido do que a Coca-Cola normal. Então não é uma questão, o Wagner está falando que adoçante é ruim, então quer dizer que ele está falando que o açúcar é bom. Não, o açúcar é veneno, é cancerígeno, vai matá-los consumir açúcar. E açúcares artificiais, além de serem venenos, são artificiais. Então, continuando aqui. As bebidas dietéticas constituíam 42% das vendas de Coca-Cola nos Estados Unidos, ou seja, chegou a metade. Metade usa a normal, metade usa a... Enfim. E as pessoas nos Estados Unidos estão cada vez mais gordas, entendam isso. Apesar do entusiasmo inicial, o uso de edulcorantes artificiais recentemente estabilizou, principalmente em razão das preocupações envolvendo segurança. Pesquisas indicam que 64% dos participantes tinham preocupações de saúde relacionadas a edulcorantes artificiais, 44% faziam um esforço deliberado para reduzir a ingestão ou evitá-los no geral.
e assim seguiu-se a busca por edulcorantes naturais, entre aspas, com baixas calorias. O néctar agave desfrutou uma grave e rápida popularidade nos Estados Unidos. Ele é processado a partir da planta de agave, que cresce nas regiões sudoeste dos Estados Unidos, México e outras partes da América do Sul. Tinha a impressão de que o agave era uma alternativa saudável ao açúcar, em razão do seu índice glicêmico menor. O Dr. Fulano, um cardiologista popular na televisão norte-americana, promoveu que ele era constituído principalmente de frutose. O baixo índice glicêmico do agave devia-se simplesmente ao seu alto teor de frutose. O próximo produto formidável a chegar ao mercado foi a estévia. Ela é extraída das folhas de estévia rebaldiana, uma planta nativa da América do Sul. Tem 300 vezes a doçura do açúcar regular e um efeito mínimo sobre a glicose. Amplamente utilizado no açúcar no Japão desde 70, se tornou popular recentemente na América do Norte. Tanto o néctar de agave quanto os edulcorantes derivados da estévia são altamente processados. Neste quesito, eles não são melhores do que o próprio açúcar, que é um composto natural derivado de beterraba ou cana-de-açúcar. A procura de provas. Em 2012, a Associação Norte-Americana de Diabetes, tanto a Associação de Diabetes quanto a Associação do Coração, emitiram uma declaração conjunta que apoia o uso de adoçantes de baixa caloria. Esse já deveria ser o nosso alerta. Se as associações, que geralmente nunca têm o nosso interesse em tela, e sim o interesse das corporações ou dos governos, etc., disseram que é bom, então deve ser ruim. Veja aqui, afirma que alimentos e bebidas que usam adoçantes artificiais são outra opção para ajudar a controlar a ânsia por algo doce, mas as evidências são surpreendentemente escassas. O consumo per capita de alimentos dietéticos disparou nas últimas décadas. O que, além do consumo de alimentos dietéticos ter disparado, o que também disparou? A obesidade, a diabetes e as mortes por problemas nutricionais. Então, qual é o grande X da questão, senhores? Apesar de reduzir o consumo de açúcar, refrigerantes dietéticos não reduzem o risco de obesidade, nem síndrome metabólica, nem acidentes vasculares cerebrais, nem ataques cardíacos. Por quê? Porque é a insulina e não as calorias que, em última instância, levam à obesidade. A questão que importa é: os edulcorantes artificiais, adoçantes artificiais em geral, eles aumentam o nível de insulina? Sim ou não? Essa é a questão. Resposta: a sucralose aumenta a insulina em 20%, apesar de não conter calorias nem açúcar. O efeito sobre a insulina também foi registrado em relação aos outros edulcorantes artificiais, incluindo a estévia. Apesar de ter um efeito mínimo sobre o açúcar, tanto o aspartame quanto a estévia aumentaram os níveis de insulina ainda mais que o açúcar. Ou seja, aspartame, refrigerante dietético, estévia, aquele açúcar diferentão lá escuro, eles são piores do que o açúcar de verdade no que realmente importa, que é aumentar ou não a insulina, que o grande problema que causa obesidade, que vai matar a pessoa, é se a insulina está aumentando ou não, como que está a questão da insulina. Então, tanto o aspartame quanto a estévia são piores do que o açúcar. Já a sucralose também aumenta a insulina. Então não pensem que os senhores vão sair impunes de adoçar o seu café com sucralose, com sacarina. Vai aumentar a insulina do mesmo jeito. Mas por que isso? Por esta razão aqui. Os edulcorantes artificiais podem causar danos a aumentar o desejo por açúcar. O cérebro pode ter uma sensação de incompletude da recompensa por receber uma doçura sem calorias e pode causar a sobrecompensação, aumento do apetite e desejo por açúcar. Então, senhores, quando nós falamos de verdade, não do que é gostoso ouvir, a horrível verdade é essa. Reduzir açúcares da dieta é benéfico, sim,
mas não significa que a substituição de açúcar por produto químico completamente artificial e de segurança duvidosa seja uma boa ideia. Alguns pesticidas e herbicidas também são considerados seguros para o consumo humano. Não há uma razão para irmos atrás deles e consumirmos. A redução do calor, a principal vantagem do edulcorante artificial, calorias. Mas não são calorias que impulsionam a obesidade. Caloria é irrelevante, o que importa é insulina. E os adoçantes artificiais elevam os níveis de insulina, então não há vantagem em consumi-los. Não há vantagem em consumi-los. Ingerir produtos químicos que não são alimento, como aspartame, sucralose, acesulfame de potássio, não é uma boa ideia. São sintetizados em grandes cubas químicas, incorporados aos alimentos porque são doces e não vão matá-lo. Ingerir pequenas quantidades de cola também não vai me matar, não significa que devemos fazê-lo. Então, senhores, vamos à horrível verdade sobre adoçantes artificiais, inclusive stevia. No caso da stevia aspartame, é pior do que consumir açúcar, consumir stevia e aspartame. É pior do que consumir algo que claramente é veneno e vai causar câncer. E no caso da sucralose, vai aumentar a insulina do mesmo jeito, sacarina vai aumentar a insulina do mesmo jeito também. É ligeiramente melhor do que açúcar, vamos supor que seja 20% melhor do que açúcar. Ou seja, os senhores não vão sair impune ao tomar o cafezinho com a sacarina e a sucralose. Vai ser um pouquinho melhor do que consumir o açúcar? Vai. Porém, isso em termos de insulina, mas vai aumentar a insulina do mesmo jeito. E a chance de causar um câncer é muito maior. Por quê? Porque é altamente processado, são produtos químicos que o corpo não foi desenhado, não foi criado para lidar com essas coisas. Se vocês acreditam em Deus, como eu acredito, não foi desenhado pelo Criador para lidar com elas, não foi criado pelo nosso Deus para lidar com elas. Se o senhor é ateu, então nós não evoluímos para saber processar esses produtos químicos nojentos feitos numa cuba com processos que duram horas e horas e horas. Então nós não somos feitos, seja por Deus, seja pela evolução para quem é ateu, ou seja por Deus para pessoas como eu que acreditam em Cristo, nós não somos feitos para saber processar essas porcarias. Então são venenos. Então, Wagner, qual é a solução? A solução é virar homem, virar adulto, virar mulher, virar adulta e simplesmente dizer não. Mas eu vou tomar café amargo. Sim, se você não gosta de café a ponto de conseguir tomá-lo amargo, então não tome café. Mas o meu conselho seria, mas e o meu chazinho, o meu café, sei lá... passe por um período de adaptação, 2, 3 dias, tentando entender se o seu paladar não consegue apreciar o café amargo. Foi o que eu fiz. Hoje eu faço meu café, coloco na minha caneca e tomo ele amargo e consigo perceber o verdadeiro gosto do café, porque antes você percebia o gosto do adoçante, açúcar, doce. O que acontece? Aquele docinho, assim que ele tocava a sua língua, os seus órgãos gustativos, mandava uma mensagem para o seu corpo produzir insulina. A insulina aumentava, você engordava. Eu engordava, todos engordavam. Bebe o café, se você gosta dos efeitos do café, a cafeína te deixa mais alerta, te ajuda a acordar, te tira um pouco da ansiedade, sei lá, enfim. Mas sem o adoçante, sem o açúcar. De jeito nenhum estou dizendo voltem para o açúcar. Não, açúcar é veneno, causa câncer. Mas quer dizer que eu nunca vou poder comer um pedaço de bolo, por exemplo? Não estou falando isso. Quantas coisas a gente sabe que são erradas, que é pecado, que é feio e a gente não tem forças para dizer não e acaba fazendo de vez em quando. Mas saiba que não é bom, que vai fazer mal. Eu vou comer um pedaço de bolo hoje, ok. Então compense nos próximos dias, tornando a dieta ainda mais saudável. Comendo coisas que você sabe que vão fazer o detox do mal que o açúcar fez. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.